Você já parou para pensar como uma única palavra ou circunstância pode nos fazer perder o controle? Isso mesmo. Uma pequena provocação pode desencadear um turbilhão de emoções, levando a reações que muitas vezes nos arrependemos depois. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de ter domínio sobre esses sentimentos? No vídeo de hoje, vamos desvendar o poder do estoicismo e como ele pode nos ajudar a controlar nossas emoções em vez de sermos seus escravos. Imagine por um instante navegar pelas tempestades da vida com uma calma quase sobrenatural, como Sêneca ou Marco Aurélio teriam feito. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em eliminar as emoções, mas em aprender a domá-las. A primeira lição é simples, mas profunda. Você não pode controlar tudo ao seu redor, mas pode, sim, decidir como reagir. Fazendo uma pausa para refletir antes de agir, você se transforma de uma marionete emocional em um observador consciente. Ao focar nas coisas que realmente podemos controlar, começamos a nos libertar das frustrações desnecessárias. As emoções não são nossas inimigas. Pelo contrário, são ferramentas poderosas que, quando bem direcionadas, nos impulsionam a agir com sabedoria. A prática do distanciamento emocional nos ensina a observar os eventos sem perder a clareza de pensamento. Em vez de cairmos na armadilha das reações automáticas, podemos escolher o caminho da resposta sábia. E aqui está o ponto crucial. Devemos alimentar nossas mentes diariamente com calma e reflexão. O estoicismo não nos pede para suprimir nossas emoções, mas para vivê-las com consciência. Quando aplicamos essa sabedoria no nosso cotidiano, acabamos por alcançar um estado de serenidade, mesmo no meio do caos. Pronto para aprender a desvendar o poder do controle emocional? Prepare-se, porque o estoicismo pode ser a chave para uma vida repleta de clareza e tranquilidade. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. É através dessa troca que construímos uma comunidade mais forte e consciente. No vídeo anterior, começamos a desvendar o segredo da inabalabilidade estoica. Entender que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas temos total domínio sobre como reagimos. Essa é a base, a pedra angular sobre a qual toda a filosofia estoica se assenta e a primeira ferramenta prática para quem busca o controle emocional. Mas como transformamos essa compreensão teórica em uma prática diária, capaz de nos blindar contra as provocações e as turbulências da vida moderna? A chave, meus amigos, está em uma das mais poderosas e paradoxalmente simples lições estoicas: a dicotomia do controle. Parece um termo complexo, mas é a ideia mais libertadora que você pode incorporar na sua vida. Imagine que você está dividindo o mundo em duas grandes categorias: aquilo que está sob o seu controle total e aquilo que não está. Parece óbvio, certo? Mas a maioria das nossas frustrações, da nossa raiva, da nossa ansiedade e do nosso desespero surge exatamente porque ignoramos essa distinção fundamental. Pense comigo. Você controla o trânsito da cidade? Não. Você controla o comportamento do seu chefe, do seu colega de trabalho ou do seu parceiro? Também não. Você controla o que as pessoas pensam de você nas redes sociais ou até mesmo na vida real? Definitivamente não. Mas o que você pode controlar? Suas opiniões, seus julgamentos, suas atitudes, seus desejos e suas aversões. Você controla a sua própria resposta a tudo isso. E é nesse pequeno, mas vasto território que reside a sua verdadeira liberdade e o seu poder de controle emocional. A aplicação prática da dicotomia do controle começa com a
pausa estoica. Quando algo acontece, seja uma crítica inesperada, um plano que dá errado ou uma provocação trivial, nossa primeira tendência é reagir no automático, movidos por um impulso emocional. A pausa estoica é aquele milésimo de segundo que você se permite respirar antes de qualquer reação. Nesse breve instante, você se pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta é não, como a chuva que estragou seu piquenique, então seu trabalho é aceitar e direcionar sua energia para o que você pode controlar. Sua atitude diante da chuva, talvez levando o piquenique para dentro, ou encontrando outra forma de desfrutar o dia. Se a resposta é sim, como sua decisão de estudar para uma prova ou de se desculpar por um erro, então você foca sua energia em agir da melhor maneira possível. Este exercício constante de autoquestionamento é transformador. Ele impede que você gaste energia emocional preciosa com o que é inútil e a direciona para onde ela pode realmente fazer a diferença. É como um filtro mental que separa o joio do trigo, permitindo que você navegue pela vida com mais leveza e menos arranhões emocionais. Agora, vamos um passo além e mergulhar em uma das práticas mais contraintuitivas, mas eficazes do estoicismo: a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Não se assuste com o nome. Não se trata de ser pessimista ou de atrair coisas ruins. Longe disso. É um exercício mental de visualização, onde você antecipa os obstáculos e as adversidades que podem surgir em seu caminho. Por que fazer isso? Porque grande parte da nossa angústia e do nosso descontrole emocional vem do inesperado. Quando algo ruim acontece de repente, somos pegos de surpresa. E é nessa vulnerabilidade que as emoções desordenadas tomam conta. Ao praticar a premeditatio malorum, você se prepara mentalmente. Você se pergunta: o que de pior poderia acontecer neste projeto? Como eu reagiria se perdesse meu emprego? O que eu faria se um relacionamento importante chegasse ao fim? Não para se desesperar, mas para desarmar o choque. Ao considerar esses cenários antes que aconteçam, você os tira da esfera do impensável e os coloca no campo do possível. Você começa a pensar em soluções, em planos de contingência ou, mais importante, em como você manteria sua serenidade e sua virtude, mesmo diante dessas dificuldades. Sêneca dizia: quem sofre antes do tempo sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso. A premeditatio malorum nos ajuda a sofrer menos, porque ao visualizarmos e aceitarmos a possibilidade de eventos desafiadores, roubamos o poder que o inesperado tem sobre nossas emoções. Pense no seu dia a dia. Você vai pegar o transporte público e já imagina que pode atrasar, que pode estar lotado. Em vez de entrar em pânico quando isso acontece, você já está mentalmente preparado. Talvez você já tenha um livro na mochila ou decida aproveitar o tempo para organizar seus pensamentos. Ou você vai apresentar um trabalho importante e considera a possibilidade de falhas técnicas ou de perguntas difíceis. Ao antecipar, você não apenas se prepara melhor, mas também diminui a intensidade da sua reação emocional se algo der errado, porque não é mais uma surpresa. Isso nos leva ao cerne de como o estoicismo estrutura nosso universo emocional, cultivando a virtude como ancoragem emocional. Para os estoicos, a virtude não era apenas um ideal moral abstrato, era o caminho prático para a eudaimonia, que podemos traduzir como florescimento humano ou uma vida boa e plena. E, crucialmente, era a base para uma mente inabalável. As 4 virtudes cardeais, sabedoria, justiça, coragem e temperança, não são apenas qualidades a serem admiradas, mas bússolas internas que nos guiam para longe do descontrole emocional.
A sabedoria é a virtude mais fundamental. Não é apenas o conhecimento de fatos, mas o conhecimento de como viver. É a capacidade de discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. É a sabedoria que nos permite aplicar a dicotomia do controle, distinguindo o que está sob nossa alçada do que não está. Quando cultivamos a sabedoria, passamos a entender a verdadeira natureza das coisas. Por exemplo, a riqueza ou a pobreza são indiferentes no sentido estoico, porque elas não definem sua virtude ou sua felicidade intrínseca. A sabedoria nos ajuda a ver que perseguir incessantemente bens externos ou lamentar a falta deles é uma fonte inesgotável de sofrimento. Quando você entende que sua paz não depende de uma promoção, de um carro novo ou de ser aprovado por todos, você liberta suas emoções da montanha-russa das expectativas externas. A sabedoria nos ensina a amar o processo de aprendizado, a buscar a verdade e a agir de forma racional, e essa racionalidade é um baluarte contra as emoções desordenadas. Em seguida, temos a justiça. Agir com justiça significa tratar os outros de forma equitativa, com bondade e respeito. Mas como isso se conecta ao controle emocional? Pense na culpa, no arrependimento, na raiva que guardamos por termos agido de forma errada com alguém, ou na frustração que sentimos quando somos injustiçados. A prática da justiça minimiza o primeiro caso. Se agimos corretamente, com integridade, não acumulamos o peso do arrependimento. E no segundo caso, ao sermos justos, mesmo quando outros não são, protegemos nossa integridade. Marco Aurélio nos lembra que somos feitos para cooperar, como mãos e pés. Quando agimos injustamente, prejudicamos a nós mesmos ao destruir essa harmonia, gerando conflitos internos e externos que são verdadeiros campos de batalha emocionais. Ser justo é ser honesto consigo mesmo e com o mundo. E essa honestidade é um terreno fértil para a paz interior. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo. E essa coragem estoica é vital para o controle emocional. Muitas das nossas emoções negativas, a ansiedade, a hesitação, o desespero, surgem porque temos medo de enfrentar a realidade, medo do desconforto, medo do fracasso, medo da opinião alheia. A coragem nos impulsiona a confrontar esses medos. Ela nos diz para não fugir da verdade, para dizer o que precisa ser dito, para fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. É a coragem de ser vulnerável, de tentar de novo, de aceitar as consequências das nossas ações. Quando você pratica a coragem, você desenvolve uma resiliência interna que diminui o impacto de situações assustadoras. Você passa a ver o desconforto não como algo a ser evitado a todo custo, mas como uma oportunidade para fortalecer seu caráter e sua capacidade de suportar. O medo, nesse contexto, torna-se um mero sentimento, não um mestre. E, finalmente, a temperança, ou a moderação. Esta virtude é a maestrina da orquestra emocional. Ela nos ensina a ter autocontrole em todas as áreas da vida, nos nossos prazeres, nos nossos desejos, nas nossas reações. A temperança nos impede de sermos levados por impulsos excessivos, seja a raiva explosiva, a tristeza avassaladora, a busca insaciável por prazeres ou a aversão desmedida ao desconforto. Ela nos convida a encontrar o equilíbrio, a não permitir que nenhuma emoção se torne um tirano. É a temperança que nos diz: sinta, mas não seja consumido. Deseje, mas não se torne escravo do desejo. É ela que nos permite desfrutar da vida, sem nos tornarmos dependentes de suas ofertas, e enfrentar suas dores sem nos desintegrarmos. A temperança é a chave para a estabilidade emocional, o ponto de equilíbrio onde as emoções são percebidas, mas não dominam o julgamento. A ação racional,
guiada por essas virtudes, é o antídoto mais potente contra a reatividade impulsiva. Em vez de simplesmente reagirmos a um comentário ofensivo com raiva, a sabedoria nos faria questionar a validade da crítica, a justiça nos faria considerar a perspectiva do outro. A coragem nos permitiria lidar com o desconforto da situação sem fugir. E a temperança nos ajudaria a responder com calma e ponderação, em vez de explodir. Quando as virtudes são as lentes pelas quais vemos o mundo e as ferramentas com as quais agimos, o controle emocional não é mais uma luta, mas uma consequência natural. Vamos agora ao poder da perspectiva, o reframe cognitivo estoico. Um dos pilares do estoicismo é a ideia de que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a nossa interpretação desses eventos. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. Isso é revolucionário. Significa que a fonte do seu sofrimento emocional muitas vezes não está na circunstância externa, mas no filtro que você usa para processá-la. Imagine que você perdeu o voo. Para uma pessoa, isso é o fim do mundo, uma fonte de raiva, frustração e desespero. Para outra, é um contratempo, talvez até uma oportunidade de ler um livro que estava adiando, ou de fazer uma ligação importante. O evento é o mesmo, mas a reação emocional é drasticamente diferente por causa da percepção. O reframe cognitivo estoico é um exercício ativo de mudar a sua perspectiva. Em vez de ver um obstáculo como uma barreira intransponível, você se pergunta: o que posso aprender com isso? Qual é a oportunidade escondida aqui? Como isso pode me fortalecer? Uma demissão, por exemplo, pode ser vista como uma catástrofe financeira, mas também pode ser a porta para uma nova carreira, para empreender ou para uma busca mais alinhada com seus valores. O estoicismo nos convida a treinar a mente para buscar o lado útil, o desafio construtivo em cada dificuldade. Uma técnica poderosa para isso é a visão de cima, the view from above. Marco Aurélio praticava isso. Imagine-se elevando-se acima da terra, vendo sua cidade, seu país, o planeta inteiro. De lá de cima, seus problemas pessoais, suas pequenas irritações, as picuinhas do dia a dia, parecem incrivelmente insignificantes no vasto esquema da existência. Essa prática não diminui a validade dos seus sentimentos, mas oferece uma perspectiva que os coloca em seu devido lugar. Ajuda a reduzir a gravidade percebida de eventos que de perto parecem monumentais, mas que de longe são meros grãos de areia. Essa mudança de escala é uma ferramenta incrível para reduzir a ansiedade e a sobrecarga emocional. Conectada a isso, temos o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Novamente, não é para ser mórbido, mas para ser libertador. A vida é finita e tudo é impermanente. Seu corpo, suas posses, seus relacionamentos e, sim, suas emoções e suas dificuldades. Ao aceitar a impermanência, você aprende a valorizar o presente e a não se apegar demais a coisas ou sentimentos que são transitórios. A raiva que você sente hoje passará. A dor da perda diminuirá. A alegria de uma conquista é efêmera. Essa compreensão nos ajuda a não sermos arrastados pelas marés emocionais, porque sabemos que tudo é passageiro. O memento mori nos incentiva a viver plenamente, a amar profundamente e a agir virtuosamente agora, porque o tempo é limitado e isso, ironicamente, diminui a pressão e o medo, nos dando mais controle sobre como investimos nosso tempo e nossa energia emocional. O resultado de todas essas práticas é a construção da sua cidadela interior, resiliência estoica.
O sábio estoico é como uma fortaleza inabalável. Não significa que nada o afeta, mas que ele tem a capacidade de suportar e de se manter firme diante das tempestades. Essa cidadela é construída por meio da disciplina do desejo e da aversão. A disciplina do desejo significa treinar-se para desejar apenas o que é bom e virtuoso, aquilo que está sob seu controle. Se você deseja ter riqueza, fama ou a aprovação de todos, você está entregando sua paz de espírito a fatores externos e incontroláveis. Mas se você deseja agir com sabedoria, com justiça, com coragem e com temperança, então a realização desses desejos está inteiramente em suas mãos. Quando seus desejos se alinham com a virtude, você se torna autossuficiente em sua busca pela felicidade e pela serenidade. A disciplina da aversão funciona da mesma forma. Evite apenas o que é verdadeiramente mal, que para os estoicos era a ação viciosa, a falta de virtude. Você não deve se apegar à aversão a coisas que são indiferentes, como a pobreza, a doença, a crítica ou a morte. Quando você evita aversões a coisas que estão fora do seu controle, você libera uma imensa quantidade de energia emocional. Você deixa de lutar contra a realidade, aceitando-a com serenidade. O ápice dessa resiliência é o conceito de amor fati, amar o destino. Não é passividade, mas uma aceitação ativa e até mesmo um abraço de tudo o que acontece. Não apenas o que é bom, mas também o que é desafiador. Se algo acontece e está fora do seu controle, o estoico não apenas aceita, ele ama aquilo. Por quê? Porque entende que tudo o que acontece é parte do tecido interconectado da existência. E que cada evento, por mais difícil que seja, contém uma lição, uma oportunidade de crescimento. Amor fati é a capacidade de olhar para trás para as dificuldades e dizer: eu não teria feito de outra forma, pois isso me tornou quem eu sou. É a aceitação radical da realidade que impede que as emoções de raiva, lamentação e frustração se instalem. Para sustentar essa cidadela é essencial a arte da autoanálise. Os estoicos frequentemente praticavam um exame noturno revisando o dia que passou. Eles se perguntavam: onde agi bem? Onde falhei? Que emoções me dominaram? Como eu poderia ter reagido de forma mais virtuosa? Esse não é um exercício de autocrítica destrutiva, mas de autoaperfeiçoamento consciente. É um feedback contínuo que fortalece suas paredes emocionais. Ao identificar padrões de descontrole e planejar respostas melhores para o futuro, você está construindo ativamente sua resiliência e sua capacidade de controle emocional. E qual é o resultado final de toda essa jornada estoica? É a liberdade que o controle emocional traz. É a verdadeira paz interior. Quando você domina suas emoções, você alcança um estado de indiferença estoica adiafora. E aqui é crucial entender que indiferença não significa apatia ou ausência de sentimento. Pelo contrário, significa a compreensão profunda de que certas coisas, saúde, riqueza, reputação, prazer, até mesmo a própria vida, são preferíveis, sim, e podemos naturalmente buscá-las. Mas elas não são essenciais para a nossa virtude ou para a nossa felicidade intrínseca. Se as temos, ótimo. Se as perdemos, isso não destrói nossa paz de espírito. Porque nossa felicidade não depende delas. É a liberdade de não ser escravo das circunstâncias externas. É a liberdade de não ser refém das opiniões alheias. É a liberdade de não ser levado por cada onda de emoção que surge. A paz interior que o estoicismo oferece não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com uma serenidade que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. É a riqueza que nenhuma crise financeira pode levar,
a reputação que nenhuma calúnia pode manchar, a saúde que nenhuma doença pode destruir completamente, porque sua fonte é a sua mente e a sua alma. Pense-na tranquilidade de um lago sereno, mesmo que uma tempestade esteja furiosa ao seu redor. A superfície pode ser agitada, mas lá no fundo, as águas permanecem calmas e estáveis. Essa é a mente estoica. Essa é a sua cidadela interior. E para finalizar, se tudo isso ressoou em você, se essa jornada através do controle emocional estoico acendeu uma luz, eu te convido a ir além. Não se trata apenas de absorver informações, mas de transformar sua vida através da prática. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Essa não é apenas uma citação, é um convite à ação, um desafio para cada um de nós. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser escravo do que se sente. Minha pergunta final para você é esta: diante do turbilhão da vida moderna, o que você está disposto a abrir mão? Do controle ilusório sobre o mundo ou da sua própria paz interior? Pense nisso. E se você chegou até aqui, se este vídeo te trouxe alguma reflexão ou clareza, por favor, curta o vídeo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. E deixe nos comentários qual é a emoção que você mais sente dificuldade em controlar e como você pretende aplicar o estoicismo para domá-la. Sua experiência e suas reflexões são valiosas para toda a nossa comunidade. Até a próxima!